Deixei de seguir Emma Watson. Querida. Eu tentei, fiz de tudo pra ser amigo dela. Fiz de tudo. E ela não fez o mínimo, que é me seguir de volta no Instagram. Credo, Deus me livre. Desse jeito não dá. Sabe, eu tô fazendo um detox, Kate, de pessoas assim que não me valorizam, que não fazem o mínimo pra estar do meu lado, sabe? Chega, basta. Mais um episódio pra você sorrir, mais uma semana começou, pro bem, pro mal, começou. Já tá começado, agora sabe o que vai acontecer, né? Ela vai ter que acabar. Tudo que começa, termina. Ai, em nome de tudo que é sagrado, que isso aconteça. E hoje eu trouxe um tema bem gostoso chamado stalk, ou stalkear, ou stalker, qualquer derivação aí desse assunto. E antes de tudo, queria dizer pra você, seguir lá, né, Cativeiro Cast, já tá aí de olho em tudo que eu vou falar, não só do episódio pra você sorrir, mas se você chegou aqui de paraquedas e não sabe, eu falo de autoconhecimento também, uma vez por semana, tô lá parando, refletindo, porque sou reflexuda, né, sou uma pessoa pensante, pensadora e te convido para pensar comigo também, mas hoje não. Hoje é pra gente, assim, descontrair, né, aquela coisa que você joga lá no canto e vai fazer tuas coisas, um barulho, né, um ruído, podia ser tanto ruído. Hoje é um ruído um pouquinho aqui diferente que sou eu, então vamos lá. Eu não sei agora pra quem, né, estou fazendo esse episódio, se é pra você agora ouvindo que fala que adora stalkear pessoas. Vamos colocar em níveis, né? Você é um stalker nível hard e... Ai, desculpa americanizar, né, gente? O que é o stalker se você tá aí ouvindo, às vezes, né, não tá familiarizado com esse termo. Stalkear é basicamente você ir atrás ali, né, de saber o máximo possível de uma pessoa. Vamos colocar assim, bem no... Vamos ser brasileiro? Vamos pegar nossa bandeira e fincar agora no stalker e colocar o nosso jeito de falar aqui? Então tá, aqui é xereta. Xeretar, xeretador. Então vamos lá. Eu não sei o quanto você é xereta, né? O quanto você é um stalker, o quanto você tem essa curiosidade na vida dos outros. E aqui eu posso estar falando com uma pessoa com nível mais baixo, né? Alguém que não é xereta de jeito nenhum. Alguém que é médio. E esse médio é tipo, quando eu precisar ser, posso, né? Ser, às vezes sou. Ou aquele que é pró. E aí... Cada um tem seu jeito. Eu já vou falar assim como eu comentei no início. Ser xereta, ser stalker, isso não só no mundo digital, porque quando a gente fala de stalkear, geralmente a gente tá falando de redes sociais, etc. Mas há quem faça na vida real, vocês sabem, né? Que tem pessoas que vão futricando aqui, outro adjetivo também, futrica. Tá? Stalker, xereta, futrica. Ótimo. Então vamos dançar entre essas três, tá? A hora a gente fala ali o termo americano, a hora a gente vai pro Brasil, zeu. Então essa pessoa futrica aí pode também estar no mundo real. Pode também estar ali inserida no trabalho. E o que depende, né? O que é o fator determinante? Eu já falei já no início. Curiosidade, interesse em saber, por qualquer uma das razões que forem, da vida de alguém. Então pode ser uma pessoa específica, por exemplo, você pode estar cagando para a maior parte das pessoas à sua volta, mas em um contexto específico, X, você vai ter interesse em saber. Você vai atrás da informação, você precisará dessa informação. Esse talvez seja um tipo de comportamento xereta, mas há quem tenha facilidade para xeretar a vida de qualquer pessoa com muito afinco. Com muito afinco. Eu já me coloco aqui que eu sou uma pessoa, quase não sou, porque o primeiro motivo já me mata, que é ter interesse na vida do outro. Eu malemar, adoro essa expressão também, malemar, tenho interesse na minha própria existência, gente, das coisas aradas, tudo, que dirá da vida do outro. Às vezes eu lembro que eu não tô sozinha nesse mundo, que tem mais gente, que eu começo a me irritar, eu falo, por que eu tô irritada? Eu olho pro lado e falo, realmente, tô no planeta Terra, tem pessoas aqui, então é por isso que eu acordei tão bem, abri a janela, abri a porta, saí pra rua, às vezes nem sai pra rua, né, gente, tem um negócio chamado bater na porta que as pessoas fazem, me irrita completamente também, já falei disso, nossa, gente, pra mim, ouvir uma pessoa batendo na minha porta é como se ela estivesse arrombando os muros que me protegem e adentrando sem permissão. Porque ela tá se fazendo presente do lado de fora, que estamos separados por 3, 4 centímetros de porta, de péssima qualidade, é o que me salva, é o que me resguarda,
é contar com aquele, né, nem é madeira a minha porta, é, sei lá que material que é, alumínio, latão, não sei. É só isso que eu tenho pra me proteger. Então, pra mim é amedrontador saber que tem um indivíduo do outro lado lá da porta esperando que eu abra a porta e acabe com essa barreira que nos separa. Então, só de ouvir alguém bater, meu Deus, já me estremeço. Enfim, essa sou eu. Então, obviamente que se eu não gosto que xereta em minha vida e ocupe meu espaço, que dirá eu gostar de fazer isso com os outros. E aí eu não sei, você vai me dizer e você vai comentar aqui se você acha que é possível você ser desinteressado pela vida do outro. Desculpa, minto, se você pode... Ih, já nem sei o que eu tô falando, gente. Eu acho que eu ia fazer um paralelo entre, assim, a pessoa pode parecer reservada e não querer que xeretem a vida dela, mas ela quer xeretar a vida do outro. Ah, não, agora eu falei, agora em voz alta é bem possível. Com certeza é muito possível. E assim, gente, eu nunca fui boa em, talvez, achar caminhos para stalkear alguém. Até tava falando dessa história essa semana, nem tava no roteiro, mas eu lembrei, eu achei legal contar. Eu acho que a minha maior sacada de stalkear alguém, e acho que é a única e primeira vez que eu tentei fazer isso de verdade, a sério, né, com grandíssimas intenções, foi quando eu gostava de um menino. E eu nem falei, acho que de paixonites. Vamos um dia fazer um episódio só de paixonites. Mas aí lá eu contarei, né, como foi essa paixonite, mas foi engraçadinho. Mas basicamente esse menino que eu gostava, eu já tava gostando dele há uns anos, assim. Coisa de criança mesmo, sabe? 9 anos de idade, eu comecei a gostar desse menino. E aí lá pela, sei lá que série que eu tava, não sei. Enfim, uns anos depois, acho que eu gostei dele uns 3, 4 anos. Aí eu falei, não, preciso de mais informações, né, até porque criança milênio, né, a gente não tinha informações, não tinha rede social, não tinha nada, absolutamente nada, como é que se descobre? Você tem que dar teus pulos lá. Então eu lembro que eu fiz amizade com uma menina da sala dele, e aí, na época, quem vai lembrar, né, no Brasil, graças a Deus, a gente tem lá o caderno de confidências, caderno, sei lá como é que se chama, mas acho que todo mundo chama de caderno de confidências, né? Então eu peguei e fiz um caderno, e disse pra ela, fiz amizade, falei assim, olha... falei tudo, gosto do menino tal, e tive uma ideia aqui, você passa esse caderno pelas pessoas ali da tua sala, como quem não quer nada, mas o foco é o menino. As perguntas aqui, eu só quero uma resposta, que é a dele, que é desse menino aí. Então, foi minha tentativa de tentar conhecer mais uma pessoa, né, nem é stalker, por assim dizer, né, na real, mas talvez stalker no sentido de, tá, quem daquela sala eu poderia fazer amizade, tá? Eu nem sei como é que eu cheguei nessa menina, mas enfim, beijo Camila, inclusive. Fiz, pra quê, né, gente? Resumo aí só pra você que ficou curioso a resposta do menino, que era um encapetado adolescente com a puberdade lá em cima. Todas as respostas desse menino só giravam em torno de cu, meu pau, sua mãe, meu pau, seu cu. Todas as respostas pra ele pra qualquer pergunta. Sua cor favorita, teu cu. Já beijou alguém? Sim, quem? Tua mãe. É só isso. O caderno inteiro de resposta do menino que eu gostava só foi essas respostas. E aí mais pra frente, não lembro em que circunstâncias, mas acho que também com a ajuda dessa menina aí, na época também não tinha celular, né, as pessoas não tinham telefone, eu consegui o telefone da casa dele. E aí, o que eu faço com essa informação, né? E você que tá aí se perguntando, ele sabia da minha existência, ele sabia que eu gostava dele e tal, eu já tinha mandado pra ele várias cartinhas, mas nunca que eu cheguei nele, né? Eu pessoalmente, oi, e aí, bora? Não, nunca cheguei. Então, por alguma razão, eu pedi pro meu irmão ligar pra casa do cara, pra gente tentar descobrir de quem que ele gostava, se ele gostava de alguém. E, mano, foi a coisa mais sem pé nem cabeça, e até que resultou, estranhamente resultou. Acho que meu irmão ligou lá, imagina isso, né? Eu depois parar pra pensar assim, o menino, ele tá lá na casa dele. Pô, você tem 12 anos de idade. Quem é que liga pra uma casa pra falar com você? Ninguém. Você é uma criança. As pessoas ligam pra falar com seus pais, com os adultos da casa, né? Então liga meu irmão. Eu acho que o irmão dele mais velho atendeu. Aí passou pra ele. Aí meu irmão ligou, falando assim... Imagina que você atende o telefone, um estranho que você nem sabe como é que é, quem é, e por que tem o telefone da tua casa. Mas criança, né? Acho que criança nem pensa nada. Aí meu irmão falou bem assim... Oi, eu sou o fulano. Aí o menino... Que fulano? E meu irmão acho que tava até com uma postura meio babaca, assim, então chegou ligando pro cara ainda meio babacão, assim, não lembro agora a abordagem, mas eu lembro que foi algo assim. Aí meu irmão bem assim, dele, Mas que fulano? meu irmão, Eu sou o irmão da menina que você gosta. aí o menino, É fulana. daí meu irmão, Exatamente. aí a gente descobriu a menina que ele gostava. E aí como eu gostei da dinâmica ali, eu ficava, não lembro agora se era na outra linha, ou se eu ficava no Viva Voz. E aí eu fazia pergunta pro meu irmão, e meu irmão perguntava pra ele e eu sabia das respostinhas. Esse foi o máximo que eu tive sendo stalker, gente. E olha o rolê que eu dei, né? Olha o rolê que eu dei. Mas assim, não sabia onde ele morava. Eu acho que aos poucos algumas informações vinham, do tipo, como morava, né, numa cidade ali, onde a gente estudava
na mesma escola, então provavelmente ele morava ali perto, evidentemente que sim, né? Então eu tinha mais uma noção de talvez onde ele morasse, nem sei em que momento que eu descobri quem era o irmão dele, ou os pais dele, etc. Mas olha o esforço, né? Mas esse foi o máximo que eu fiz. E eu sei que pra quem é stalker, esse foi o mínimo que você faria, né? Eu acho que a pessoa faria até muito mais. Pra alguém que talvez fosse menos stalker que eu, porque eu fui contar essa história outro dia, a pessoa falou assim, nossa, você é toda estrategista, a pessoa ficou impressionada, porque eu acho que ela jamais faria algo assim. Mas pra mim, eu sei que eu estive aquém do que xeretar, futricar a vida do outro, exige, não é verdade? E, como eu falei, eu não só não gosto de futricar a vida do outro, como também não gostava que futricassem a minha vida, que eu acho que assim tem que ser, né? Mas não é assim que acontece. As pessoas, elas querem a informação, mas delas mesmas, elas estão ali, né? Só por trás ali da persiana, com o olhinho pra fora, vendo todo mundo, mas ninguém vê ela lá dentro, não é verdade? E eu ficava impressionada com as pessoas à minha volta, que eram muito stalker. Uma vez com umas amigas, a gente tava no carro e alguém, nossa, ridícula cena de, nem acidente de trânsito, é idiotice de trânsito mesmo. Uma loucona quis ultrapassar, tava parado, engarrafado, o trânsito, e uma mulher com aqueles carros gigantescos, altos, né, não sei, um Jeep, não sei, não entendo nada de carro, ela quis se enfiar numa fileira dupla entre, né, os carros. E como o carro dela era muito alto e muito grande, e o carro da minha amiga, se não me engano, era um Celtinha, era um carro bem pequenininho, quando a mulher passou, ela passou raspando o carro dela nos carros. E aí, sabe quando o carro que você tá, até vai pro lado, assim, dá uma guinada pra um lado, como se tivesse, né, imagina, tá passando ali um carro bem mais largo, né, então ele foi empurrando os carros. Nossa, uma cena bizarra. E não a dona do carro, mas outra amiga nossa que é muito boa stalker. Desceram do carro, começaram a brigar com a mulher, etc. A mulher viu a merda que fez, viu que arranhou o carro da minha amiga e tal. E aí a mulher, eu acho que ela deu um telefone falso, porém, loucona, ela deu um nome verdadeiro, mas só o nome, não o sobrenome, somente o nome. E era um nome que, olha, dificilmente a pessoa inventaria um nome daquele, sabe? E só com essa informação, a minha amiga, em segundos, cara, voltou pro carro, falou, a primeira coisa, falou assim, ó, esse telefone é falso. E ela foi, mano, numa busca, eu sei que assim, ó, a gente tava indo pra um lugar, antes de chegar no lugar, ela já tinha informação de que a mulher, onde a mulher trabalhava, já achou a rede social da mulher, sabia onde ela trabalhava, sabia o cargo dela, sabia tudo sobre ela. Eu falei, mano do céu, tudo bem que hoje em dia fica muito mais fácil porque as pessoas colocam todas as informações na internet. Ainda mais, né, se a gente for falar, é que a crítica deixa lá pro cativeiro cash autoconhecimento, mas a gente sabe que as pessoas gostam de se exibir em tudo quanto é canto, né? Eu vou falar de como eu sou um excelente profissional, deixa eu expor toda a minha carreira e minha jornada lá no LinkedIn. Eu quero mostrar os países que eu já viajei, deixa eu colocar toda a tour aqui no Instagram, etc. Então, é muito fácil de você adivinhar. E aí, eu nunca tive essa skill. E até lembro que eu falei, às vezes, existem pessoas assim, tenho amigos assim, que são xeretas, né, são stalkers ali, de momentos. Por exemplo, tem um amigo meu que ele está ali, né, gozando de plenas faculdades mentais, entretanto, quando ele perde as estribeiras, ele vai além. E ele vai muito além. Outro dia ele estava falando que numa paixão que ele teve no trabalho, ele nunca tinha feito algo assim, mas naquele dia ele falou, eu preciso disso. Ele desconfiou que o menino já estava saindo com alguém e tal, ele quis ter a certeza, e ele viu que o menino usava o WhatsApp no trabalho, ele ligou o computador do menino e já estava lá o WhatsApp logado, aí ele foi lá e falou que eu fiz o que não deveria fazer, mas eu precisava daquela informação, eu precisava abrir o WhatsApp do menino e ver com quem ele falava, etc, e vi lá que ele conversava com a menina, vi todo o rolê, sentia a vibe e tal, então eu precisava ler aquilo, é horrível, não recomendo ninguém, julgaria qualquer pessoa que, né, entrasse ali no WhatsApp de alguém de modo ilícito, mas eu precisei fazer aquilo. E eu, gente, em relacionamentos longos, nunca entrei no WhatsApp das pessoas. Que dirá do estranho, assim. Eu acho até agora pensando, talvez seja até mais fácil, né, você stalkear talvez um estranho do que alguém que você tá ali, enfim. Então ele fez isso. E aí não só isso, né, ele falou que em outras relações também, quando dava na telha, o menino vai numa festa, mano, ele de antemão começava a seguir os perfis que iam produzir aquela festa, o fotógrafo, o DJ, a casa de show, puta que pariu, por quê? Porque ele precisava depois das fotos, ele queria saber onde é que ia ter as fotos daquele evento pra ele ver se o cara que ele tava ia estar dançando com alguém, ia estar conversando com alguém, ia estar... Então é um nível de stalker, gente, que pra mim, assim, ultrapassa. Eu não sei agora, você que é o stalker, por favor, se você um dia quiser, te peço, manda uma mensagem pra mim e diga lá
Eu preciso no episódio com você pra você me dizer como é que se constrói essa mentalidade, como é que se constrói essa skill, essa habilidade, né? Não mentalidade, mas sim, também mentalidade, mas habilidade, porque certamente é uma habilidade. Habilidade, inclusive, que eu tinha muito medo que as pessoas fizessem comigo e a maior parte da minha vida me manteve com o perfil fechado nas redes sociais. Eu fui abrir a muito custo, assim, a lágrimas e suor e sangue e tudo, há 2, 3 anos, quando eu comecei a fazer o Cativeiro Cast de maneira mais, enfim, séria, né, por assim dizer, antes era só um hobby, e foi assim, ó, com um pesar muito grande, porque tão... Eu me sentia muito protegida da pessoa ir querer futricar minha vida e dar com a cara na porta. Nossa, eu adorava isso, assim, sabe? Eu me sentia... Aí a pessoa era obrigada a se humilhar e pedir pra te seguir. E aí eu olhava e falava, quem que é essa pessoa que tá pedindo pra me seguir? Não conheço, não sei quem que é, esse perfil é esquisito. Ah, é com certeza um fake. Então eu não aceitava, de jeito nenhum, nunca, 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 nunca. Então eu tinha muito zelo. E depois que eu abri, no começo doeu, né? No começo doeu, eu fiquei, meu Deus do céu, agora as pessoas veem que eu asso bolos terça-feira à tarde. Meu Deus, agora o público vai ver que eu ouço pop. Como se eu fosse qualquer coisa, né? E até os meus amigos ficavam, ai, Catiele, que ridículo esse perfil fechado, meu, coisa brega. Abre logo esse perfil, você acha que você é quem? Não sei o que, abre essa porra. Eles falavam, né, eu detesto, os stalkers, inclusive, eu detesto ir num perfil, chega lá, tô com a cara na porta. Eu não ligo. Eu até amo quando a pessoa, ela tem o perfil fechado e você vê lá pelo número de publicações que ela tem, que é quase nenhuma, ou seja, às vezes a pessoa até tem um perfil, e claramente tem gente que tem essa vibe, né, de não postar nada e tá ali realmente só pra ver as coisas dos seus amigos. E aí o perfil dela é fechado, ela não posta nada e eu fico, meu Deus, a pessoa realmente é... Eu tinha um perfil bem ativo, por isso que eu, claro que era só coisas bobas, mas mesmo assim. De qualquer forma, em algum momento, eu lembro que eu fui stalkear. Acho que a única vez, assim, que eu peguei pra stalkear mesmo, cara, foram raríssimas vezes. Até porque, vamos colocar, assim, contextos, né? Eu vejo muitas pessoas querendo stalkear, por exemplo, contatos, né? Então, seja alguém que a pessoa acha que quer ficar, ou, principalmente, né, já ficou. Pessoas, talvez, assim, que têm curiosidade de saber como é que anda o outro, se é o caso de ex. Gente, sobre ex, eu não tenho a menor curiosidade. Se eu tivesse curiosidade, se eu tivesse interesse, eu mantinha essas pessoas nas minhas redes sociais, mas eu que sou a pessoa que tira ela das minhas redes sociais, então por que depois eu vou voltar lá pra stalkear? Então eu nunca vi nexo nisso, mas eu não gosto, eu não sou fã disso. Teve uma vez só que eu stalkeei, 2, né, porque agora eu lembrei que teve outra pessoa, mas não foi relacionamento, mas teve uma vez que eu stalkeei o meu primeiro namoro, nossa, juro, quase 10 anos depois. E o contexto pra eu ter stalkeado foi o quê? Tédio da pandemia. Então eu tô, né, vocês passam pano pra mim? Eu passo pano pra mim. E eu fui stalkear o menino, e eu gostei, porque eu pensei assim, né, eu falei, ai, será que eu vou stalkear o fulano? Nossa, nunca mais vi o fulano. Obviamente que nunca mais vi o fulano, mas assim, eu não tinha interesse de saber do fulano, e aí eu só quis fazer uma brincadeira comigo que eu falei, tá, antes de stalkeá-lo, eu quero fazer como se fosse assim, uma aposta comigo mesma, tá? Como é que você acha que vai estar aquele perfil? O que você acha que vai ser a vida da pessoa? O que você acha que você vai ver lá? Pra refletir como é que tá a vida da pessoa. Aí eu falei, eu acho que a pessoa tá no relacionamento, eu acho isso. E cheguei lá e me deliciei com exatamente aquilo que eu achava, era exatamente o que tinha... o que eu vi lá. Que não foi muito, nem foi nada demais, mas eu lembro que eu falei, olha só. E, de novo, não foi por interesse, assim, de... Gente, foi puramente pandemia. A segunda vez lá que eu falei que stalkeei, eu acho que foi num sentido desse também, de não era namoradinho, mas era um menino lá que eu tinha ficado, eu gostava dele. E aí eu fui stalkear ele e eu achei engraçado, porque a gente quase teve um relacionamento, assim, sabe? E ele tinha um perfil que todas as fotos dele eram preto e branco, ele só postava foto preto e branco. Na verdade, ele fazia um negócio que era assim, ele postava a foto carrossel, então a primeira era preto e branco e a segunda era colorida. Pra quê? Pra mostrar, pra fazer aquele mosaico, né, entre aspas, mosaico, mas pra dar aquela vibe no feed de só a foto monocromática, né? E aí, quando eu abri lá, depois de uns meses que a gente já não tava mais ficando, e não foi com essa sede de likes, tal, que a pessoa, não, foi tipo, whatever, bora lá ver. Aí eu vi que a última foto era uma foto colorida, em todo o álbum, né, em todas as fotos lá, era foto colorida, ele tava lá, ele e uma menina, aí ele, você trouxe cores pra minha vida, não sei o que, tudo fofo lá, aí eu fiquei, engraçado que comigo, aquela mais,
Não, mas foi de boas ali, e realmente foi só um grande whatever. Porque, lá está, eu acho que, como eu disse, você tem que ter interesse na vida da pessoa, das pessoas, ou minimamente uma curiosidade, eu acho, sabe, de você... Eu não sei se pra mim, eu fico entre o previsível, então eu não preciso nem stalkear, porque eu já sei o que eu veria lá. Como eu disse, né? Fui lá stalkear lá o ex, pensei, eu acho que ele vai estar assim, assim, assim. E de fato, eu cheguei lá e tava assim, assim, assim. Eu não preciso ver uma foto pra confirmar. Tipo, foda-se. Pra mim, realmente é um grande. Mas eu sei que tem gente que gosta muito. E eu me pergunto, né? Tipo, bom, é isso, né? A pessoa deve gostar de ver. E tem gente que. Eu nem sei se é possível. Já vi promessas de aplicativos dizendo que isso é possível, mas eu não sei se isso é possível. Dizem que tem aplicativos que você consegue ver que as pessoas stalkearam, né? Que a pessoa entrou lá e viu e não sei o quê. E tem gente que gosta de deixar rastro, né? Às vezes tem gente que vem ressuscitando, assim, me stalkeando e deixa lá like pra eu ver que a pessoa viu e eu fico, tá bom, então vai lá, vai lá. E geralmente é meninos, né? Tipo, vão lá, stalkeiam. E até vi um vídeo de uma menina falando assim, nossa, parece que... Alguns homens parece que é meio fadado, que sempre vai voltar lá pra xeretar, né? Pra stalkear as ex-meninas que ficavam, sempre vai voltar. E eu me impressiono com a quantidade de tempo depois que essas coisas acontecem. Meu, às vezes 1000 anos depois, anos, décadas, literalmente décadas depois de eu conhecer a pessoa vai lá me stalkear. Eu fico, meu Deus, eu fico pensando o que leva a pessoa, né? Ela tá lá vivendo a vida dela, tanta coisa já aconteceu em anos na vida dela, ela já passou por tantas experiências profissionais, familiares, né? O mundo rodou, capotou com ela, e ela pensa, e a Catiele, hein? Que será que aquela menina lá do ensino médio tá fazendo agora, aquela louca? Eu vou lá. Aí ela talvez cria assim, uma grande expectativa, pensando, o que será que ela tá fazendo? Hoje, ok, eu tenho conteúdos de... Não sei se isso até não é pior, mas vamos colocar que eu não tivesse conteúdos de podcast, a porra toda lá. Mano, ela ia entrar lá. Tá fazendo bolo agora, terça-feira à tarde. Ela foi numa corrida. Ok. Eu não acho que o meu perfil é um perfil que a pessoa vai entrar e vai falar, uau, que vida, hein? Que vida incrível, que ostentação, que sei lá o que. E ainda mais hoje, né, que eu crio conteúdo, eu acho que é mais broxante ainda, dependendo, assim, do nível da pessoa. Não sei, vai lá e me vê, vai pensar o quê, né? Tá querendo virar influenciadora, ela querendo ganhar dinheiro com os algoritmos. É verdade, é verdade. Então, assim, eu acho que deve ser bem broxante pra essas pessoas tentarem me stalkear, mas pra mim, de novo, é muito difícil. Teve uma vez, agora falando de stalker na vida real, que, como eu disse, né, o xeretá, ele não é só digital, ele também pode ser na vida real, né, a pessoa vai lá, te persegue, não sei o quê, e teve uma situação, uma experiência que eu tive bem esquisita, nossa, fiquei com bastante medo, inclusive, solta a música de medo agora, que agora é creepy. Foi um evento meio canônico, na verdade, de eu ter feito uma live no meio da pandemia com ninguém mais, ninguém menos do que Cid Cidoso. Inclusive, se a Cris estiver ouvindo, beijo Cris, foi lá onde eu conheci a Crisete, que já tá muito citada nesse podcast. Crisete, daqui a pouco você vai ter que me pagar. Vai sim, senhora. Então, eu conheci lá a Crisete e eu tava lá fazendo a live e tal, e acabou a live, eu abri uma live. Só pra vocês entenderem, aquela live era uma live, né, se você não conhece esses nomes que eu citei, tá ouvindo? O Cid Cidoso, tipo... do lado do blog do Não Salvo, tinha lá um convidado também, que era o Lucas Nutilismo, não sei o que. Eu lembro que, sem brincadeira, chutando assim, eu acho que tinha umas 40 mil pessoas assistindo a live. E aí depois acabou a live, e eu fui fazer uma live também. E aí, eu tava lá e comecei a ouvir uns barulhos lá na porta, no corredor, na parte de fora do meu prédio. Como se fosse uma briga, só que era muito tarde já. Vou chutar 2 da manhã, sei lá, bem tarde. Talvez até mais tarde. E eu não entendi. E a briga foi ficando alta, e deu pra entender que as pessoas estavam bem perto da minha porta. E lembra que eu te falei, né? Se pra mim, assim, qualquer presença perto da minha porta já me amedronta, sabe? Porque eu fico, o que vocês querem aqui comigo? Me deixem em paz. E era uma briga, e vamos chutar que o número da minha porta fosse, sei lá, 40. E aí eu só vi quando o cara falou assim, o quê? O 40? Vamos aqui no 40. Mano... Meu coração, né? Tipo, eu fiquei muito gelada assim na hora. Tipo, mano, what the fuck? E era voz de homem, né? Uns homens brigando e falando o número do meu apartamento. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que vocês querem comigo? E eu até tava em live e eu travei, assim. Tem esse vídeo ainda, eu acho, se não me engano, lá no meu Instagram. Lá, procura lá. Vai lá me stalkear. Há 4 anos. Não mais? 4 anos, Catiele. Quem morreu há 4 anos foi há 6 anos.
E eu fiquei, mano, o que esses caras querem? Travei na live, fiquei assim, sabe, com a cara olhando pra porta, assim, what the fuck, mano. Eu acho até que a live continuou e eu ainda tava atônita, né, com essa situação. E aí o meu interfone tocou, levei um sustaço, né, mano. Aí atendi o interfone, nem sabia, mas na parede do lado, né, na porta ao lado, morava um outro casal, umas meninas lá. E elas me ligaram e elas falaram, oi, tá tudo bem? A gente tá ouvindo aqui essa briga e a gente ouviu que você tá no teu apartamento. Então, né, a gente queria entender se tá tudo bem, o que tá rolando. Nossa, muito fofa, inclusive, da parte dela, sério, umas anjas, lindas, lindas, lindas. E eu falei, mano, eu não sei o que tá acontecendo, eu também tô igual vocês, eu tô ouvindo uma briga e ouvi o número do meu apartamento, sim, eu tô com medo, mas eu não sei o que tá acontecendo. Foi isso. Aí daqui a pouco eu acho que não sei como, tá, desliguei a live, né, só pra vocês saberem, você que tá aí super apegado a detalhes cronológicos, eu acho que eu voltei pra live e falei, mano, sei lá o que tá acontecendo. Eu acho que até que eu entrei numa outra live, eu tava numa live minha, desliguei, eu entrei numa outra live de uma outra menina, e aí expliquei a situação, eu tava meio atônita ainda com essa situação toda. E aí, eu acho que, de alguma maneira, ela falou bem assim, eu acho que a voz... Não sei como eu cheguei nessa informação, tá? Agora eu não vou lembrar. Ela falou que os vizinhos de baixo é que estavam envolvidos nessa briga. Mas de algum modo, dizendo assim que um desses tava me ajudando. Eu não entendi direito o rolê. Então, o que acontece? Eu liguei pra esse cara, pra entender. Depois de um tempo, né, vi que a briga parou. Só que eu precisava entender o que tava acontecendo. E nisso, eu fiquei pensando no que ele me falou quando eu liguei pra ele, que foi o vizinho de baixo, eu nunca ouvi, eu particularmente, né, nunca tinha visto. A máxima interação que eu tive com ele foi uma vez, nossa, inclusive um filho da piu, porque eu sou super quieta, gente, eu sou a melhor inclina que qualquer pessoa pode ter, porque eu sou super quieta, eu sou extremamente silenciosa, e eu não gosto de barulho, eu não ouço música alta em casa, eu não ouço nada barulhento em casa. Quando eu às vezes vou gravar, eu ainda fecho as janelas pra nem correr o risco de, sei lá, alguém tá passando assim pelas janelas e tá me ouvindo, ou até pelo barulho também não vir lá de fora e tal. Então, se eu quero ouvir música alta e dançar, eu coloco meu fone de ouvido, porque eu gosto de ouvir torando, mas assim, não vou fazer as pessoas ouvirem o que eu tô ouvindo. Eu vou ouvir no meu fone. Então, assim, eu sou muito quieta. E teve uma vez que eu tava dançando com meu fone, e também nem era como se eu estivesse super saracoteando tanto assim, não. O chão era ainda de azulejo, assim, né? Como se fosse um chão de madeira que fica fazendo ruídos, nem nada. E aí eu tava dançando ali, minha Rihanna, né? Que eu tinha um ritual, gente, que inclusive eu super indico pra vocês. Quando vocês estão assim, querendo ter uma vibe com vocês mesmos e soltar franga, mas vocês não querem ficar lá abarrotado, embalada, suada, pagando 40, 50 reais de entrada e 1 milhão de reais em coquetéis, você faz isso sozinho. Você vai lá, eu pegava ali uma bebidinha que eu gostava, um vinhozinho, um negocinho, colocava às vezes que minha casa entrava muita luz, né? Porque eu não tinha cortina em todas as janelas. Então eu deixava assim uma luzinha lá que eu tinha pra fazer assim um efeito de festinha. Às vezes eu colocava assim uma máscara de dormir pra deixar um pouco mais escuro e ficava dançando lá no escuro sozinha, bem louca. E nesse dia eu tava dançando, esse maluco me ligou, falando, nossa, o que tá acontecendo aí em cima? Com essa bateção de perna, que não sei o que. Foi a única interação que eu tive com esse maluco. Aí eu já vi que ele era um idiota ignorante. E aí eu fiquei tão... Como é que eu te explico? Imagina pra nós, se você também é como eu, que eu odeio incomodar qualquer pessoa. Eu detesto incomodar. E eu ainda tava de pontinha de pé. Eu ainda tava em cima de um tapete pra dar uma amortecida. E o cara tava reclamando que eu tava... Ai, sério, um idiota. Enfim, depois o contexto foi se explicando. E aí esse cara, então, vamos colocar assim, stalker e herói. Aí eu liguei pra esse herói aí, que tinha se entendido que ele tava a meu favor, tava me ajudando. Ele bem assim... então, o seu vizinho de baixo, stalker, eu já tinha reparado que ele estava com um comportamento estranho nas portas dos apartamentos. Ele falava, eu chegava no andar e ele estava saindo de perto das portas e voltando pro buraco dele, né, pra casa dele lá. Então eles eram vizinhos de porta, um do lado do outro. E ele falou, eu já tinha visto esse tipo de comportamento. Inclusive, eu sabendo que ele mora do meu lado, às vezes eu chegava no andar e ele tava descendo do andar de vocês aí em cima. E eu sei, ele falou, eu sei que aí em cima só mora menina, basicamente. Eu sei que mora você, eu sei que mora das meninas e tal. Então, eu não entendi o que esse cara tava fazendo lá em cima. E aí, diz que esse dia em específico que deu essa briga, e eu tava na live, foi, o cara chega, o herói, né? Ele disse que chegou em casa com a namorada e foram lá pro quarto, pra casa deles e tal. Só que ele, em algum momento, foi na lavanderia, que por acaso também é no andar deles e por acaso também era do lado da porta dele. E esse stalker idiota não viu isso. Burrice, né? Porque daí foi aí que ele foi pego. Então o que acontece? Ele foi ouvir o cara com a namorada na casa, achando que o casal tava lá dentro. Só que na verdade o namorado foi lá na lavanderia.
Então pensa, quando o cara volta, o herói, né? E vê esse stalker com o ouvido colado na porta dele. Mano, esse cara começou a levantar pra 10, pra 1000. Ele disse que já tava meio bêbado, né? Então ele não pesou palavras. Não pesou. É isso, né? Não mediu palavras. E ele começou a, tipo, brigar. Foi o momento que eu comecei a escutar uma briga, né? E eu lembra, eu fui falando assim que a briga foi chegando perto da minha porta. Então começou lá no andar de baixo. E aí eles começaram a brigar. E aí o cara. Porque porra, imagina, você volta pra tua casa, né? Você chega na sua casa e tem alguém com o ouvido colado na tua porta. Mano. Aí o cara, tipo, começou a brigar muito com ele. E ele foi tentar, né? Sei lá, o que você vai se defender, né? Mano, você tá com o ouvido na porta de alguém. O que você vai falar pra justificar esse teu comportamento idiota? Não tem o que você dizer, né? E aí eu sei que o cara quis, então, colocar tudo a pratos limpos, o herói, né? Falou, e outra coisa, você vem fazendo isso faz tempo, não sei o que, você é nojento, você blá. Dele, o que você anda fazendo lá em cima também, porque eu sei que você fica subindo ali nos outros apartamentos. Você conhece alguém? Então vamos lá pra ver se você conhece alguém, porque eu não sei se o cara justificou isso, tipo, eu conheço, não sei se ele quis dizer isso, sabe? Dele, conhece? Então vamos lá. Aí disse que foi esse momento que ele citou meu apartamento. Ele subiu com esse cara, empurrando ele, sabe o quê? E aí o primeiro apartamento que ele viu foi o meu, então ele falou, ele quis dizer assim, você conhece as pessoas? Então vamos lá, você conhece aqui a pessoa que mora no 40? Você conhece? Então vamos lá, vamos ver se você conhece mesmo. Então foi o momento que eles citaram meu apartamento, eu fiquei com o cu na mão. E aí ele me falou essa informação, pensa, no meio da madrugada, mano, e aí a FIC já tá formada. Porque mano, nesse dia eu nem consegui dormir. Porque eu pensei, cara, se esse cara, a que nível de stalker a gente tá falando? Porque eu acho que se a pessoa pega e dedica qualquer energia da vida dela numa coisa apenas, ela fica muito boa naquilo. Depois eu fiquei pensando, se esse cara é stalker, e eu, pisandinho leve, o cara já reclamou que eu tava saracoteando lá no telhado dele, então ele consegue ouvir muito aqui do meu apartamento. Então ele provavelmente sabe quando que eu saio de casa. Porque o corredor vaza muito som, dá pra ouvir as pessoas saindo de casa. Então, esse cara conhece os meus horários. A porra do prédio não tem câmera. A chave é uma chave normal, nem é uma chave tetra, nem nada. Eu fui calculando assim, eu falei, mano, e se esse doidão, sei lá, vê que eu saí, facilmente fez uma cópia da minha chave, porque eu acho que o dono lá desse empreendimento, ele até era dono de uma não é construtora? É material de construção, né? Então eu tenho quase certeza que esse cara deve ter colocado a mesma marca ali de fechadura pra todas as portas. Mano, sei lá, eu fiquei pensando, a minha chave deve ser até parecida com a chave dele, daqui a pouco esse cara fez aí. Já pensei no Prison Break, sabe? Falei, o cara daqui a pouco é um Prison Breaker aí, já conseguiu forjar uma cópia de uma chave minha, daqui a pouco esse cara tá entrando na minha casa sem eu saber, e colocou câmeras, e eu tô sendo filmada, e o cara sabe tudo que eu faço aqui, já me viu pelada, tá vendendo foto minha na internet. Mano, eu fiquei muito preocupada, muito nessa noite, assim, eu não dormi, acho que foi o sentimento mais péssimo que eu tive em relação a ser stalkeada. E até nisso, né, eu fiquei pensando, e fora esses dias, fora os momentos que de repente eu tô na minha casa e esse cara tava me ouvindo, entende? Tipo, ele ouve se eu subo com algum homem, se ele tava lá tentando ouvir o casalzinho, será que ele tentou fazer isso comigo também? E eu acho que até enquanto eu tava nessa live que eu citei que eu tava, como eu disse que teve muitas pessoas assistindo a live, eu não sei, vai que esse cara também tava vendo a live e ele pensou, eu conheço essa menina. E aí eu acho que durante a live eu tava ouvindo realmente alguma coisa ali no corredor, antes da briga, né? Pois eu fiquei pensando, será que esse cara não veio? Tipo, mano, juro. Enfim, e aí fiquei com muito medo. No outro dia, super cedo, acho que até durante a madrugada, mas aí o cara foi me responder só de manhã. Falei com o dono do prédio, falei, mano, inadmissível essa situação. Não me sinto segura aqui. Essa droga desse prédio não tem câmera. As pessoas fazem o que quiserem. Tô com medo e tal. Enfim, graças a Deus, o dono lá, ele era extremamente atencioso. Tudo que eu pedia pra aquele cara, ele fazia. Graças ao bom Deus. No outro dia, ele instalou câmera. Ele expulsou o cara, que essa pra mim foi a melhor delícia. Ele expulsou o cara do prédio. Parece que o menino tinha, sei lá, um quadro de autismo, alguma coisa. E aí a mãe, não é menino, tá? Ele já tinha mais de 40 anos. Aí parece que a mãe dele já tinha, tirado ele de casa. Do tipo assim, sei lá, acho que o cara incomodava muito. Aí ela meteu ele lá nesse apartamentinho, deixou ele morando sozinho, pagava as contas do cara, mas deu o cara aloprando geral, mano. Colocaram uma pessoa, né, doente, assim, pra morar assim, sem supervisão de ninguém. Vai se fuder, né? Enfim, aí o cara expulsou ele, chegou até a falar com a mãe dele, com os pais dele, expulsaram o cara, colocaram câmera em tudo, e o cara ainda foi e colocou um monte de chave tetra na minha porta pra ninguém entrar, não sei o que, enfim, foi um anjo assim, mas mano, eu fiquei com muito medo. Pra mim essa foi a parte mais assustadora,
sobre o sentimento de ser stalkeada na vida real, que, porra, dá um sentimento muito péssimo. Graças a Deus, acabou tudo bem, né? Mas eu não tenho dúvida, sabe, de que pessoas fazem isso, né, na vida real, assim, e até eu lembrei de uma outra experiência que eu fui tirar a carteira de habilitação quando era mais nova, e o instrutor, eu tinha, sei lá, 18 anos, e o instrutor, super estranhão comigo, assim, meio, eu sei quem você é a Catiele, eu sei onde você mora, eu te via indo pra escola quando você era criança. Mano, pensa você ouvir isso de um cara, né, mano? É esquisitão dentro do carro, só você e o cara. Enfim, pedi pra trocar de instrutor, mas o cara era péssimo. Enfim, olha, eu vou te falar, eu acho que até sendo mulher, eu acho que a gente passa por muito mais situações como essa. Não que, como eu falei, né? Não que uma mulher que não tem ali interesse em stalkear um cara ou ver alguma situação, não faça, eu tenho certeza. Gente, olha, maluco acho que é o que não falta de pessoas mal intencionadas e com tempo e com energia pra dedicar pra fazer isso, pra ir atrás de futricar a vida dos outros, pra ir atrás de detalhes. Eu acho que, de novo, né, hoje em dia é mais fácil ainda de você conseguir descobrir tudo de todo mundo, e, só de pensar nesse assunto a gente já fica, meu Deus, deixa eu colocar aqui todas as senhas possíveis. Nossa, é sério, se a gente para pra pensar nisso, a gente fica maluco, crazy. Mas era um pouco disso que eu queria contar pra vocês hoje. Depois me contem se vocês passaram por alguma situação de serem stalkeados, né? Seja digitalmente, seja online. Ou se vocês já foram essas pessoas, esses Sherlock Holmes, como minha amiga foi. Inclusive, a minha amiga, eu quando precisava de, entre aspas, stalkear alguém, descobrir alguma coisa de alguém, eu mandava pra ela. Eu falava, olha, fulana, você que é hábil, eu preciso descobrir isso de tal pessoa. Veja lá, investiga lá, me conta lá depois, tal. Porque para essas pessoas, elas fazem tão bem isso que depois os olhos delas ficam automáticos pra ver os detalhes, pra ver o que tem que ser visto, pra ver, né? Pra ligar isso com aquilo, com aquilo, com aquilo. Inclusive, uma vez um amigo meu descobriu uma informação minha lá, que eu tinha ficado com uma pessoa, que eu não contei pra ninguém que tinha ficado com uma pessoa, e ele descobriu. Eu falei, nossa, mas como é que você descobriu? Dele, é porque você postou tal coisa no tal momento, que alguém postou não sei o que tal, né? Mano, ele cruzou as informações e ele falou, e eu já imaginava mesmo que vocês tinham ficado. Eu fiquei, meu Deus do céu. Então, assim, ó, tem gente que tem realmente aí um dom, né, uma habilidade que, olha, eu não tenho e nem sei se quero ter. Mas é esse o tema de hoje. E é isso, hoje não teve nenhum quadro de pensamento da semana, nenhuma vinheta assim diferenciada, né? Mas enfim, fica para as próximas. Espero que você tenha uma excelente semana. E é isso, siga o Cativeiro Cast para autoconhecimento e também para dar umas boas risadinhas, tá bom? Boa semana para você, de trabalho, de projetos, de treinos, de alimentação, de alegrias, divertimentos, eventos, de vivência, né? De existir nesse mundo que vivemos. Um beijinho e até a próxima!